O Sport Clube Corinthians Paulista recusou uma proposta oficial enviada pela Società Sportiva Lazio, da Itália, pelo atacante Yuri Alberto. A informação foi confirmada publicamente pelo novo executivo de futebol do clube paulista, Marcelo Paz, durante entrevista coletiva concedida no centro de treinamento do clube, em São Paulo. A movimentação do mercado internacional em torno do camisa 9 reforça o status do jogador como um dos principais ativos esportivos e financeiros do Corinthians neste momento. De acordo com Marcelo Paz, houve sim uma investida concreta por parte do clube italiano, mas os valores apresentados não atendem às expectativas da diretoria alvinegra. O dirigente deixou claro que o Corinthians não descarta negociações, porém entende que o atleta possui um valor de mercado superior ao que foi oferecido e que qualquer eventual saída só será considerada mediante uma proposta que represente retorno esportivo e financeiro compatível com a importância do jogador para o projeto do clube. Nas palavras do executivo, a proposta foi formalmente apresentada ao presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e analisada internamente pela cúpula do futebol. Ainda assim, a decisão foi de recusa imediata. Marcelo Paz ressaltou que não iria divulgar cifras específicas por se tratar de uma atribuição do presidente, mas confirmou que a oferta ficou abaixo do patamar considerado aceitável pela instituição. Mesmo sem confirmação oficial dos valores, a informação apurada nos bastidores indica que a Lazio teria colocado na mesa um montante próximo de 24 milhões de euros. Convertido para a moeda brasileira na cotação atual, o valor ultrapassa a casa de 140 milhões de reais. Ainda assim, a diretoria corintiana entende que o atacante vale mais, especialmente diante de seu desempenho recente, da idade considerada ideal para o mercado europeu e da relevância que ele possui dentro do elenco. A recusa à proposta também se apoia no contexto esportivo. Yuri Alberto não é apenas um jogador negociável, mas uma peça central do time. O atacante foi o principal artilheiro do Corinthians na temporada passada, encerrando o ano com 19 gols marcados. Além dos números, o camisa 9 se consolidou como referência técnica e emocional do elenco, assumindo protagonismo em jogos decisivos e demonstrando forte identificação com o clube e com a torcida. Marcelo Paz fez questão de elogiar publicamente o atleta durante a coletiva. Segundo o executivo, Yuri Alberto reúne características ofensivas raras no futebol atual, como velocidade, capacidade de infiltração, faro de gol e participação ativa na construção das jogadas. O dirigente também destacou o comportamento do jogador em campo, afirmando que se trata de um atleta que não se abate com erros, mantém intensidade durante todo o jogo e possui personalidade para atuar sob pressão em um clube do tamanho do Corinthians. Outro ponto ressaltado foi a trajetória do atacante dentro do clube. Desde que chegou ao Corinthians, Yuri Alberto construiu uma história marcada por entrega esportiva e comprometimento, fatores que pesam diretamente na avaliação interna sobre sua permanência. Para a diretoria, não se trata apenas de números ou de mercado, mas de um jogador que representa o espírito competitivo que o clube deseja manter. Nos bastidores, a recusa da proposta da Lazio também é vista como um sinal claro de reposicionamento institucional. Com a chegada de Marcelo Paz ao comando executivo do futebol, o Corinthians busca demonstrar maior firmeza nas negociações internacionais, evitando vendas precipitadas e reforçando a ideia de valorização de seus principais ativos. A mensagem passada ao mercado é de que o clube não está disposto a negociar seus protagonistas por valores considerados abaixo do potencial real. Essa postura ganha ainda mais relevância diante da atual fase de reconstrução administrativa e esportiva do Corinthians. O clube vive um momento de reorganização interna, com ajustes financeiros, redefinição de estratégias e fortalecimento da governança. Nesse cenário, cada decisão envolvendo venda de jogadores passa a ser tratada como parte de um projeto maior que busca equilíbrio entre competitividade esportiva e responsabilidade econômica. A movimentação da Lazio, por sua vez, não surpreende. Clubes europeus acompanham de perto o desempenho de atacantes sul-americanos em idade produtiva, especialmente aqueles que já demonstraram capacidade de adaptação tática e maturidade emocional. Yuri Alberto se encaixa perfeitamente nesse perfil.
perfil, o que explica o interesse vindo do futebol italiano. Entretanto, ao menos neste momento, a resposta do Corinthians foi clara e direta. O clube reconhece o assédio internacional, valoriza o jogador, mas entende que ainda não chegou a proposta que justifique abrir mão de um atleta tão decisivo. A negociação, portanto, permanece em compasso de espera, enquanto o atacante segue integrado ao elenco e aos planos da comissão técnica. Enquanto o Corinthians sustenta a decisão de manter Yuri Alberto, a situação financeira do clube aparece como pano de fundo central para o debate sobre possíveis negociações ao longo da temporada. Durante a mesma entrevista coletiva em que confirmou a recusa da proposta da Lazio, Marcelo Paz abordou de forma direta a necessidade de o clube realizar vendas estratégicas em 2026, deixando claro que o equilíbrio das contas passa, inevitavelmente, pela negociação de atletas valorizados no mercado. Segundo o executivo, a realidade financeira do futebol brasileiro impõe desafios constantes, especialmente para clubes que atravessam processos de reestruturação administrativa. Ele afirmou que nenhum clube consegue se sustentar apenas com receitas operacionais e que, em algum momento, a venda de jogadores se torna essencial para manter o orçamento equilibrado. No caso do Corinthians, esse planejamento já está previsto internamente e faz parte do desenho financeiro da temporada atual. Marcelo Paz explicou que propostas consideradas robustas, especialmente aquelas que envolvem valores expressivos, chegam diretamente ao presidente Osmar Stabile. A partir daí, as decisões passam a ser compartilhadas entre presidência e departamento de futebol, sempre levando em consideração dois fatores principais. O primeiro é o impacto financeiro positivo que a venda pode gerar. O segundo é a necessidade de preservar o nível técnico da equipe, seja mantendo o atleta ou garantindo reposição adequada em caso de saída. Dentro desse contexto, a negociação envolvendo Yuri Alberto ganha contornos ainda mais delicados. Embora o atacante seja visto como um dos principais ativos do clube, sua saída só será considerada se representar uma oportunidade excepcional. O discurso da diretoria deixa claro que a prioridade é manter o elenco competitivo, principalmente em um momento em que o Corinthians busca estabilidade esportiva após temporadas marcadas por oscilações. O executivo também destacou que a marca Corinthians possui força global suficiente para atrair interesses de clubes de diferentes mercados. Segundo ele, a visibilidade internacional do clube, aliada à presença de jogadores talentosos, cria um cenário favorável para negociações de alto nível. No entanto, essa mesma força impõe a responsabilidade de negociar com inteligência, evitando decisões apressadas que possam comprometer o desempenho esportivo. Ao mencionar a expectativa de realizar a maior venda da história do clube, Marcelo Paz deixou claro que isso não significa necessariamente que Yuri Alberto será negociado. O dirigente afirmou que o elenco conta com outros ativos importantes e que o mercado pode se movimentar de formas imprevisíveis ao longo do ano. Ainda assim, o nome do camisa 9 surge naturalmente como um dos mais comentados, tanto pelo desempenho quanto pela valorização recente. Outro ponto que pesa na decisão de manter o atacante é o planejamento esportivo da comissão técnica. Yuri Alberto segue plenamente integrado ao elenco e aos treinos, demonstrando foco total no trabalho diário. Após uma breve viagem à Itália para resolver questões pessoais relacionadas à emissão de seu passaporte europeu, o jogador retornou ao Brasil e participou normalmente das atividades no centro de treinamento, ao lado dos demais atletas comandados pelo técnico Dorival Júnior. Internamente, a avaliação é de que o atacante vive um momento de maturidade profissional. Com experiência no futebol nacional e passagens pelo exterior, ele reúne condições técnicas e emocionais para liderar o setor ofensivo do time. Esse fator reforça a ideia de que sua permanência pode ser decisiva para os objetivos esportivos da temporada. Especialmente em competições de alto nível, a diretoria entende que abrir mão de um jogador desse perfil exige planejamento minucioso. Não se trata apenas de vender e substituir, mas de garantir que o time não perca identidade, intensidade e poder de decisão. Por isso, qualquer conversa futura envolvendo Yuri Alberto será conduzida com cautela, sempre alinhada a uma estratégia mais ampla de reconstrução e fortalecimento institucional. Nos bastidores, a postura adotada pelo Corinthians também é interpretada como uma tentativa de elevar o patamar das negociações envolvendo atletas do futebol brasileiro. Ao recusar propostas
propostas consideradas insuficientes, o clube busca reafirmar seu posicionamento no mercado internacional, sinalizando que seus jogadores não serão negociados por valores abaixo do que a diretoria julga justo. Assim, a situação permanece aberta, mas controlada. O Corinthians reconhece o interesse europeu, admite a necessidade de vendas ao longo da temporada, porém mantém firme a convicção de que decisões desse porte devem ser tomadas no tempo certo e sob as condições adequadas. Enquanto isso, Yuri Alberto segue como peça central do projeto esportivo, carregando a responsabilidade e a confiança de um clube que aposta em sua permanência, ao menos por agora. A decisão do Corinthians de recusar a proposta da Lazio por Yuri Alberto também pode ser interpretada como um movimento simbólico de afirmação institucional, ao sustentar publicamente que o valor apresentado não corresponde ao que o clube espera. A diretoria envia um recado claro ao mercado internacional de que o Corinthians pretende atuar com mais protagonismo e menos urgência em negociações envolvendo seus principais jogadores. Historicamente, clubes brasileiros enfrentam dificuldades para competir financeiramente com equipes europeias, o que muitas vezes resulta em vendas antecipadas ou abaixo do valor ideal. No entanto, a atual gestão demonstra a intenção de romper com esse padrão, apostando em uma condução mais estratégica dos ativos do elenco. Yuri Alberto, por sua idade, desempenho e relevância técnica, representa exatamente o tipo de jogador que pode redefinir esse modelo de negociação. Marcelo Paz deixou evidente que o clube não ignora sua realidade financeira, mas também não aceita que essa realidade imponha decisões precipitadas. O executivo afirmou que vender jogadores faz parte do processo de equilíbrio orçamentário, mas que isso deve ser feito com inteligência, planejamento e visão de longo prazo. A expectativa de realizar a maior venda da história do Corinthians em 2026 reforça esse discurso, ao mesmo tempo em que aumenta a responsabilidade sobre cada negociação em curso. No ambiente interno, a permanência de Yuri Alberto é vista como fundamental para manter a competitividade do time ao longo da temporada. A comissão técnica avalia que o atacante oferece soluções táticas difíceis de serem substituídas no curto prazo. Sua capacidade de jogar em diferentes funções do ataque, aliada à intensidade e à leitura de jogo, faz dele uma referência não apenas para os gols, mas para o funcionamento coletivo da equipe. Além disso, há um fator emocional envolvido. Yuri Alberto construiu uma relação sólida com a torcida e com o clube, o que pesa na avaliação sobre sua saída. Em um momento em que o Corinthians busca recuperar identidade e estabilidade, a manutenção de jogadores identificados com o projeto esportivo ganha ainda mais importância. A diretoria entende que a perda de lideranças técnicas pode comprometer não apenas resultados imediatos, mas também o processo de reconstrução em curso. Por outro lado, o interesse da Lazio demonstra que o mercado europeu segue atento ao desempenho do atacante. Clubes italianos, em especial, valorizam jogadores com força física, mobilidade e capacidade de decisão na área, características que Yuri Alberto tem demonstrado de forma consistente. Esse interesse tende a se manter e novas investidas não estão descartadas ao longo do ano, seja da própria Lazio ou de outras equipes do continente. Diante disso, o Corinthians trabalha com cenários. Um deles é a permanência do jogador até o fim da temporada, consolidando seu papel como protagonista e, possivelmente, ampliando ainda mais seu valor de mercado. Outro cenário envolve uma negociação futura, desde que os valores e as condições atendam plenamente às exigências do clube. Em ambos os casos, a diretoria afirma estar preparada para agir com responsabilidade e coerência. O discurso adotado por Marcelo Paz também busca tranquilizar a torcida, que historicamente reage com apreensão a rumores de saída de jogadores importantes. Ao afirmar que o clube pretende manter o máximo possível do elenco e qualificá-lo ainda mais, o executivo sinaliza que o objetivo principal segue sendo o desempenho esportivo. As vendas, quando ocorrerem, devem ser consequência de oportunidades realmente vantajosas e não de necessidade imediata. Assim, a recusa à proposta da Lazio não representa um encerramento definitivo das negociações, mas sim uma etapa de um processo mais amplo. O Corinthians deixa claro que está aberto ao diálogo, porém em seus próprios termos. Yuri Alberto, por sua vez, segue concentrado no trabalho diário, ciente do interesse externo, mas comprometido com o clube enquanto vestir a camisa alvinegra. O desfecho dessa história ainda está em aberto.
O mercado de transferências é dinâmico e novas propostas podem surgir a qualquer momento. No entanto, o posicionamento atual da diretoria indica que o Corinthians pretende conduzir essa situação com firmeza, valorizando seu atleta, protegendo seus interesses e reforçando uma nova postura institucional, seja com a permanência de Yuri Alberto ou com uma venda histórica no futuro. O clube busca demonstrar que suas decisões passam a ser guiadas por estratégia e não por pressão.